Olá, meu irmão, olá, minha irmã, você que me ouve e assiste, estará comigo a partir de agora. Você que irá em breve, hoje ou amanhã, a qualquer momento você irá se deparar com esta mensagem, com este vídeo, irá assistir. Deus tem uma palavra para a tua vida nesta noite. Amém? Louvado seja Deus. Aqui quem vos fala é o profeta Jacinto. Deus tem uma palavra para você nesta noite. Você crê? Então, fique comigo, porque Deus irá falar aos nossos corações. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, o nosso Deus é tremendo. Meu irmão, minha irmã, não desista, não desanime, não pare, persevere. O Senhor está com você. O Senhor disse: pode uma mãe esquecer-se do filho que foi gerado no seu ventre, mas eu jamais me esquecerei de ti. Isso não é conversa de homem, não, meus irmãos, minhas irmãs. Isso não é conversa de carochinha, não. Isso é palavra de Deus. E é verdade. Observe o teu dia a dia, tua história, faça uma reflexão. Observe que muitas das vezes você é frustrado, né? Fica frustrado com alguma coisa. Às vezes somos decepcionados por pessoas, às vezes somos enganados, mas observe que Deus sempre está lá contigo para te ajudar. No momento que você está triste, abatido, desanimado, sem força, enfermo, observe que você busca socorro em quem? Em Deus. E Ele sempre está lá para te ajudar. Então, quero te dizer, Deus é o amigo fiel. Não deixe este Deus por nada. Não abandone este Deus por nada, né? Pedro disse: para onde iremos nós, Senhor Jesus, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Olha a visão que Pedro teve, o entendimento, né? Pedro disse: para onde iremos nós, Senhor, se só tu tem palavras de vida eterna? Então, meu irmão, minha irmã, não dê as costas, não decepcione, não entristeça o Espírito Santo por nada, por qualquer coisinha. Tem pessoas que qualquer luta, qualquer coisinha que faça, qualquer ventozinho, já pensa em deixar a Deus. Não, não é assim. Olha o que Jesus passou na cruz do Calvário por mim e por você. Porque Deus amou o mundo a todos, que deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, observe tudo o que Jesus passou por você, aquela morte e morte de cruz, zombaram dele. A Bíblia diz que eles davam bufetada na cabeça de Jesus e dizia: tu não é o Cristo? Tu é o rei dos judeus? Imagine, o rei dos reis passando por isso, né? Ele poderia muito bem ali, com o poder dele, mudar tudo aquilo ali, destruir tudo, mas não. Ele tinha um propósito, ele tinha uma missão. E este propósito, essa missão, era morrer na cruz do Calvário por mim e por você, para que nós viéssemos, temos direito à salvação, à vida eterna. Então Jesus apanhava. Jesus, pegaram uma coroa de espinho e colocaram na cabeça dele uma coroa de espinho.
que os espinhos entravam no seu crânio, na sua cabeça, zombando dele, zombando, o sangue escorria e dizendo: tu não é o rei? Colocaram a coroa e colocaram uma veste nele de rei, né? Uma veste toda rasgada, suja, e essa coroa. E diziam: tu não é o rei dos judeus? Zombando de Jesus, né? Bateram, chicotearam Jesus, né? Jesus sofreu muito, né? E foi ali carregando aquela cruz ainda, né? Fraco, cansado. O que Jesus suportou e você não suportaria. E ele estava ali como homem, tá? Por mais que ele fosse Deus, mas aquele sofrimento ali ele sentiu como homem, ele se colocou ali como um homem para passar por aquela situação. E Jesus foi até o Gólgota e passou toda aquela situação ali, morreu ali na cruz do Calvário, pregaram ele, né? Fixaram aquele espino nos seus braços, seus pulsos, nas suas pernas, e Jesus morreu de uma morte tão triste. Ou seja, Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Quem fez isso foi os próprios judeus. Então observe como é o ser humano. Mas o nosso Deus, mesmo assim, ele não desistiu. Ele perseverou. Ele foi até o fim. Ele cumpriu o seu propósito. Lai, que minio a ser, lai, ebebebebe sou. Lai, que minio, meu Deus e meu Pai, estou sentindo a presença do Eterno, do Maravilhoso. Oh, glória, meu Pai, Ele está aqui comigo, Ele está aí com você. Ele cumpriu a sua missão e o Senhor está dizendo para você nesta noite. Por que você quer parar? Por que tu quer parar? Por qualquer coisa? Porque está passando uma tempestadezinha aí, um ventozinho? Força, ele está dizendo nessa noite. Tenha força, tenha coragem. Ele está dizendo para você, sabe o quê? Olhe para trás. Quantas lutas você já venceu? Quantas lutas você passou e você não superou? Observe, entenda, Deus está dizendo, olhe para trás. Deus está dizendo, olhe para trás e observe que você vai recordar tempestades que você passou na sua vida, maior do que essa que você está passando, e você não passou, você não superou. Então por que você está querendo desistir dessa agora? O Senhor está dizendo que não é para desistir, é para seguir em frente, é para ficar firme, firme, que Ele vai te dar a vitória, mas não é para desistir, é para marchar, é para continuar louvando, adorando, cumprindo o chamado de Deus na tua vida. Deus te chamou para quê? Qual é o teu ministério? Qual é o teu chamado? Qual é a obra que você tem que executar, que o Senhor confiou nas tuas mãos? O Senhor está dizendo, cumpra. Coloca a mão no arado e não tire, porque Ele vai dar vitória. Ele cuida dos seus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu quero convidar você, amigo, para orarmos. Vamos orarmos. E em seguida eu quero estar compartilhando aqui uma mensagem da parte do Senhor para a tua vida, para a tua casa, em nome de Jesus. Deus é bom, Deus é fiel. Eu cheguei do trabalho, hoje foi um dia que eu fui trabalhar, né? Tantas lutas, meus irmãos, vocês pensam que é fácil? Vocês pensam que é fácil? Realmente eu entendo que não é fácil. E principalmente quando tem um ministério, um chamado. Alá, Yassé, e Bibibioaçô. Eu estou sentindo a presença do Eterno. Ele está aqui. Ah, se você soubesse as guerras que eu travo, as guerras que eu estou travando por você mesmo, porque Deus confiou o ministério nas minhas mãos. Viu? Enquanto eu estou aqui pregando e orando por você, você acredita que Deus está te dando vitória?
Você acredita que Deus está agindo? A palavra do Senhor diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E para você entender melhor, Deus levanta um homem e uma mulher com um ministério para, através da obra confiada na mão daquele homem, Deus abençoar milhares de famílias e pessoas, através da palavra, por meio do seu profeta, e através da oração. Quando o seu profeta, no oculto aqui, ó, no seu quarto, sem ninguém saber de nada, Deus traz você a memória do profeta. O profeta ora por você aqui, e Deus te dá a vitória. E você não vai saber nunca que foi que a tua vitória às vezes veio pela oração de um profeta lá do outro lado do mundo orando por você. Você acredita? Então o Senhor tem me confiado esse ministério. O Senhor tem me confiado. E aí entra a pergunta. Você acha que o inimigo, o adversário, ele fica contente? Ele fica paralisado? Não. Eles se reúnem. Eles trabalham muito. Eles fazem reunião. Eles se levantam legiões para tentar matar o profeta, aquele que Deus levanta para uma obra. Mas, entenda uma coisa, por isso que você tem que ter fé, confiar no teu Deus. Entenda uma coisa, você, servo do Senhor, serva do Senhor, você que tem ministério, não se preocupe com a guerra, fica na posição. Fica na posição. O segredo é, fica na posição. E não se preocupa com o demônio, com Satanás, com o inferno. Em vez de tu se preocupar com isso, te preocupa em obedecer a palavra de Deus. Porque quando você obedece à palavra de Deus, o Senhor peleja por você. E quando o Senhor peleja por você, não tem inferno, não tem capeta, não tem diabo, não tem besta fera, não tem inferno, não tem homem, não tem mulher, não tem sistema, não tem concupiscência, não tem pecado, não tem nada! Não tem nada que te pare, que te mate, porque foi Deus que te chamou, foi Deus que te ungiu, foi Deus que te separou. Você crê? Pois é desta forma. Mas, como eu havia dito, eu acordei hoje, né? Tanta luta, passando uns vendaval, uma tempestade, e fui trabalhar, uma grande responsabilidade ali de um trabalho. Fui trabalhar, nem dormi direito, né? Sem ânimo, um pouco abatido, mas buscando força no Senhor. O Senhor me ajudou. E eu consegui executar ali meu trabalho. Para a glória de Deus, o trabalho rendeu. E quando eu cheguei do trabalho hoje à noite, que eu deitei aqui na minha cama, não tinha nem tomado banho ainda para descansar um pouco. Entrei no Facebook. Estava o apóstolo André Fabiano, lá de Orlando. Em Orlando, na Flórida. Estava o apóstolo André Fabiano fazendo uma live ao vivo. E de lá de Orlando, Deus usou aquele homem para falar comigo. Apóstolo André Fabiano. Se você não conhece, não o segue ainda, pesquise lá no Facebook aí. Todo dia ele está ao vivo, pregando, orando e revelando. Um homem de Deus que eu acompanho já há uns 15 anos, de 13 a 15 anos que eu conheço. Né? É o apóstolo, eu acredito que é o fundador, né, da Igreja Plenitude de Avivamento de São Paulo. Um homem de Deus. E Deus, lá da Flórida, em Orlando, hoje à noite, Deus usou aquele homem e falou comigo. E o Senhor tratou algo comigo. E o Senhor fez isso comigo. O Senhor me levantou, me reanimou, me reergueu. Porque o nosso Deus é fiel para cumprir com a sua palavra, com a sua promessa. Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra em vós, aperfeiçoará e completará até a volta de Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso? O que o texto quer dizer com isso, ô profeta Jacinto? O texto está dizendo que Deus
quando começa uma obra, Deus termina. Deus vai até o fim, ó. Tá entendendo? A mesma coisa de Jesus na cruz, que eu acabei de falar há minutos atrás. O texto está dizendo que a obra que Deus começa, ele não para no meio, ele não desiste, ele vai até o fim. Ou seja, a obra que Deus começou na tua vida, o Senhor está dizendo que ele vai aperfeiçoar. Ou seja, ele vai cumprir as promessas que ele te fez. Amém? Então continue louvando, adorando o Senhor aí na sua cidade, na sua igreja, na congregação que você congrega. Não pare, não pare. Você está no caminho certo. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Meus irmãos, eu conheci a Jesus, tive um encontro, com Jesus no cristianismo, a igreja evangélica com 16 anos de idade, na cidade de Barretos. Eu conheci a Jesus, Jesus se revelou para mim, me aceitou, começou um plano na minha vida nessa época, ali em Barretos. Mas, muito jovem, tendo que viajar cidades, para vários lugares, acabei perdendo o caminho, a direção, Sofri muito, apanhei muito, passei muita coisa na minha vida. Mas Deus, por sua bondade e misericórdia, o Senhor me resgatou, porque o Senhor, eu era um escolhido do Senhor, ungido, separado, porque o Senhor tinha um propósito, um plano na minha vida. E o Senhor, por sua misericórdia, me resgatou. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus, louvando, adorando o seu nome, pregando a sua palavra. Mas eu quero lhe dizer que Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é a verdade. Esse é o caminho, meus irmãos, meus queridos amigos, ouvintes, colegas. Aceite a Jesus enquanto é tempo. Lá Isaías 55, verso 6 diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ou seja, Deus já deixou as alertas na sua palavra, para que eu e você não venhamos se perder a nossa salvação. Então desperte, desperte, desperte desse sono, abandone esse mundo, esse pecado, esse engano, essa ilusão. O mundo nos ilude, o pecado, as concupiscências, nos engana, O pecado, a palavra de Deus diz que o que faz divisão entre vós e Deus são as nossas iniquidades, os prazeres das concupiscências deste mundo, porque a Bíblia diz que aquele que ama o mundo se torna inimigo de Deus. Então o pecado, ele é gostoso para a nossa carne. A nossa carne, a nossa natureza humana caída, desde a de Adão, ela deseja os prazeres desse mundo, as concupiscências, Os vícios, as prostituições, tanta coisa. A nossa carne, a nossa natureza, ela deseja isso. Mas essas coisas são inimigas de Deus. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele diz que há uma luta entre a carne e o espírito. E é verdade. E Paulo explica isso. Porque o espírito deseja as coisas de Deus e a carne deseja as coisas do mundo. Então por isso que há essa luta entre nós. Muitas das vezes você quer fazer a vontade de Deus e não consegue, acaba fazendo a vontade da carne. É a luta. Teu espírito querendo as coisas de Deus, desejando as coisas de Deus, compreendendo as coisas de Deus, tendo vontade das coisas de Deus. E a tua carne querendo o mundo, pecado. Pecado, tudo que é pecado. Então por isso que há essa guerra. E aí entra a pergunta, mas como que eu vou vencer aqui agora, profeta Jacinto? Você vai vencer orando, estudando a palavra, pedindo a Deus misericórdia, dizendo, Senhor, me ajuda, Senhor, me transforma, Senhor, você tem que buscar, você tem que descer com vontade, pedindo ao Senhor Jesus Cristo, para Ele te ajudar. Porque quando você deseja, quando você busca, por isso que você sempre vai ouvir Deus dizendo, persevere. Deus quer ver perseverança em nós.
quando nós perseveramos em oração, em desejo, em querermos mudarmos, aí o próprio Deus ele entra em ação e ele te diz, vou te ajudar, meu filho, minha filha, porque eu estou vendo em você um desejo de ser transportada, de sair do reino do mundo, do reino da treva, do pecado, e ser transportada para o meu reino, o reino da luz, o reino de paz, o reino de alegria, o reino limpo de pureza. Então, por isso que Deus quer ver em nós desejo e perseverança. Esforça-te e tem bom ânimo. Foi o que o Senhor disse para Josué, que eu te ajudo. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero estar orando, levantando um clamor aqui nesta hora. E em seguida vamos estar lendo aqui o texto da palavra de Deus. Amém? Você que está aí do outro lado, eu te convido a orar comigo, né? A oração é falar com Deus. É muito bom, é muito importante quando nós entramos em oração para falar com o Criador. Né? O Senhor mesmo disse, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então eu te convido a orar comigo nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, eu entro na tua presença, Pai amado, Pai querido, Deus, Criador dos céus, Criador da terra, Deus que fez os luminares, as estrelas, os mares, Deus que criou o homem à tua imagem, à tua semelhança, Papai querido, Criador de todas as coisas, Rei do universo, Rei do globo, Pai, nesta hora, eu entro aqui, meu Pai, diante de ti, Senhor, mais uma vez, meu Pai, suplico, meu Pai, a tua graça, teu favor, ó Pai, a tua atenção, meu Pai, nesta hora, em nome de Jesus, ó Pai, eu rogo, meu Deus, a tua graça, meu Pai, em prol deste povo, em prol de famílias, meu Pai, dos lares, nesta noite, meu Pai, para a tua glória, para a tua glória, para a tua glória, meu Pai, para a tua glória, Espírito Santo de Deus, Deus eterno, Deus grande, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que tu tens feito na minha vida, meu Pai, por tudo que tu tens feito, que tu vais fazer, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelo meu passado, meu Deus, pelo meu presente, meu Pai, meu Deus, pelo meu futuro, meu Pai, eu quero te agradecer, meu Pai, por tudo, porque o Senhor, meu Pai, até aqui me ajudou o Senhor, meu Pai, até aqui me ajudou o Senhor, meu Pai, Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai, porque o Senhor não desistiu de mim, meu Pai, porque o Senhor me marcou, o Senhor me separou, o Senhor me ungiu, meu Pai, o Senhor me levantou, meu Pai, como profeta do Senhor dessa terra, meu Pai, para o Senhor operar, para o Senhor curar, libertar, transformar, meu Pai, abençoar vidas, famílias, meu Pai, é aqui, Senhor, eu quero te pedir nessa hora, meu Pai, alcança cada família, meu Pai, nesta noite, cada lar, Senhor, com a tua cura, com a tua bênção, meu Pai, curando os enfermos, meu Pai, aqueles que estão enfermos, meu Pai, com enfermidade na carne, nos ossos, meu Pai, no sangue, nos órgãos, meu Pai, na cabeça, meu Pai, alcança, meu Pai, meu Pai, alcança ela nesta hora, meu Pai, é aquele que está orando, meu Pai, que está em concordância comigo, meu Pai, nesta oração, meu Pai, nesta hora, Senhor, alcança a tua serva, meu Pai, alcança a tua serva, meu Pai, alcança a tua serva, alcança teu servo, meu Pai, nesta hora, meu Pai, curando, Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, também eu te peço, meu Deus, abra a porta de emprego, meu Pai, para este pai de família, Pai, que está precisando, Senhor, Senhor, de um recurso, de um mantimento, de um alimento, Pai, para a tua casa, para seus filhos, para as suas famílias, Pai, diz a tua palavra lá em Apocalipse, meu Pai, que o Senhor tem a chave de Davi, meu Pai, e que a porta que o Senhor abre
abre, ninguém fecha, e que a porta que o Senhor fecha, ninguém abre, meu Pai. Então eu te peço, meu Pai, alcança esse homem, esta mulher, meu Pai, nesta noite, e abre a porta, Pai, abre a porta, Pai. Abre, meu Pai, a porta, meu Pai, teu nome, Pai, será glorificado, 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 exaltado, meu Pai, por esta família, meu Pai, para a tua glória, meu Pai, para a tua glória, para a tua glória, meu Pai, em nome de Jesus, a Deus. Também quero te pedir, meu Pai, nesta hora, salvação, meu Pai, salvação de almas, ó Deus, salvação de almas, meu Pai, sobre vidas, meu Pai, que precisam, que necessitam da tua ajuda, do teu socorro, da tua misericórdia, meu Pai. Eu quero te pedir, meu Pai, sobre aqueles que estão nas ruas, meu Pai, nos viadutos, meu Pai. Eu quero te pedir, meu Pai, sobre aqueles que estão nos vícios, meu Pai. Quero te pedir, meu Pai, sobre aqueles que estão no presídio, meu Pai, nos hospitais, meu Pai. Alcança, Deus, nessa noite. Levanta, Pai, do presídio, Jesus. Levanta, pastor do presídio, Jesus. Levanta, profeta, ministro, pregadores, homens, meu Pai, cheios da tua graça, da tua presença, do teu Espírito, meu Pai. Levanta, levanta, meu Pai, nesta hora, meu Pai. Levanta, meu Pai, alcança, Deus. Alcança, meu Pai, alcança, meu Pai. Alcança os lares, as famílias, meu Pai. Cura, meu Pai, nesta noite. Opera milagres, Pai, maravilhas, ó Deus. E que o nome do Senhor, meu Pai, seja glorificado, ó Pai. Abençoa a tua igreja, meu Pai. Abençoa teu povo. Abençoa a tua igreja na terra, Senhor. Abençoa a tua igreja na terra, meu Pai. Abençoa a tua igreja na terra, meu Pai. Abençoa a tua igreja, meu Pai. A Deus, limpa a tua igreja, purifica teu altar, meu Pai. Levanta homens, meu Pai, comprometidos, compromissados, meu Pai, com tua palavra, meu Pai. Faz a limpeza, meu Pai, no teu altar, meu Pai, na terra, meu Pai. Abençoa a tua igreja, meu Pai. Traz um grande mover, um grande avivamento, meu Pai, no meio do teu povo, no meio da tua igreja, meu Pai, na terra, meu Pai. Levanta homens compromissados, comprometidos, meu Pai, com a tua verdade, meu Pai, na tua casa, na tua obra, Pai. E que o nome do Senhor, meu Pai, seja glorificado, 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 meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Assim eu te peço, meu Pai, nesta noite. Em nome de Jesus, ó Deus. Santo, 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 santo é o Senhor e meu Pai. Santo, 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 santo é o Senhor e meu Pai. Ó Deus grande, ó Deus forte, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus dos deuses, médico dos médicos, leão da tribo de Judá, raiz de Jessé, o alfa e o ômega, o princípio, o meio e o fim, Senhor dos exércitos, ó Deus grande, Deus forte, poderoso, Tu és o princípio e o fim, meu Pai, Tu és o primeiro e o último, meu Pai, Tu és aquele que pode todas as coisas, Pai, todo o controle, todo o domínio, meu Pai, toda a autoridade está nas Tuas mãos, meu Pai, Tu és louvado, Tu és adorado, meu Pai, nos céus e na terra, meu Pai. Teus anjos te louvam, meu Pai. Teus anjos te louvam. Tu estás, meu Pai, rodeado de glória, de poder e de majestade, meu Pai. Teus anjos te louvam, meu Pai, em tua volta, meu Pai, diante do teu alto e do teu sublime trono, meu Pai, aonde tu estás assentado, meu Pai. Teus anjos te louvam, meu Pai, te adora, te exalta, bendiz o teu nome, ó Pai. Teu nome também é louvado na terra, meu Pai, pelo teu povo, pela tua igreja, meu Pai, por tuas servas, por teus servos, meu Pai. Tu és louvado, tu és louvado, tu és louvado, tu és louvado. Soa, meu Deus e meu Pai, tu és louvado, Pai. Grandioso é o Senhor e meu Pai, grande é o Senhor e meu Pai. A terra está cheia da tua glória, ó Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E amém, meu Pai. E amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Creia na sua vitória nesta noite. Creia na sua vitória nesta noite. Creia. Glórias a Deus. Deus é fiel. Glórias a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Deus é bom. Eu quero estar compartilhando uma palavra aqui
em nome de Jesus, que se encontra em Juízes, capítulo 4. Juízes, capítulo 4, que fala de Débora e Baraque. Débora e Baraque. A grande vitória que Deus deu para seu povo, por intermédio da profetisa Débora e de Baraque. Deus deu uma grande vitória ao seu povo que vivia oprimido há 20 anos. O povo vivia sendo oprimido por aquele rei e por o chefe dos seus exércitos, Cícera. E o Senhor deu uma grande vitória para seu povo, porque quando chega a hora de Deus honrar o seu povo, o seu servo, a sua serva, sai da frente, Satanás, sai da frente, cambada, sai da frente, exército, inimigos. Diz a Bíblia que esse rei tinha 900 carros de guerra, e o Senhor com 10.000 homens, do lado de Débora e Baraque, deu a vitória ao seu povo. Glórias a Deus. Você crê que Deus está te dando vitória nesta noite, diante desses inimigos, diante dessa guerra que você está passando, essa dificuldade que você está tendo? Você ama o Senhor, você tem vontade de adorar o Senhor, de servir ao Senhor, mas parece que quando você menos espera, você é atingido, não é assim? Né? Quando você pensa que está forte, como diz Paulo, eu estou fraco. E quando eu penso que estou fraco, estou forte. Quando você pensa que está forte, quando menos espera, parece que você, de alguma certa forma, você sabe. Você toma uma rasteira, não é isso? E essa luta já vem te oprimindo, te desgastando. Já faz muito tempo, não é? Parece que você não consegue vencer essa batalha, essa guerra. Não é isso? Pois é. Você crê que o Senhor está te dando vitória nesta noite? Se você crê, responda com um amém aí, porque Deus vai te honrar por intermédio desta palavra, para a glória do Senhor. Porque o Senhor, quando chega a hora, o dia, o teu momento do Senhor te honrar, Ele te honra e não há quem impeça. Operando Deus, ninguém impedirá. Louvado seja o nome do Senhor. Então acompanhe o texto comigo. Eu vou estar lendo aqui para você ter uma compreensão maior, melhor, porque eu não vou estar nem pregando mais o texto para não tomar muito tempo, tá bom? Mas eu vou estar resumindo e você vai entender o que Deus está falando ao seu favor nesta noite. Amém? Diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que morava em Arosete, Agoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, estavam sendo oprimidos, devido a uma falha do povo de Deus, Israel, devido a uma falha contra Deus. Deus permitiu, né, os inimigos o oprimir, né, começar a oprimir eles. Né, Deus permitiu que eles passassem, vamos dizer assim, por um cativeiro, ser oprimido pelos inimigos. Só que aí, o texto vai dizer aqui, que quando chega a 20 anos que eles estavam sendo oprimidos por esse rei de Canaã, e por aquele chefe do seu exército, Cícera, o povo já estava sendo oprimido há muitos anos, né, pelos inimigos. E esse povo clamaram o socorro de Deus. E conforme esse povo clamaram o socorro de Deus, Deus deu vitória para este povo. Deus socorreu o seu povo. Então entenda, Deus não desampara os seus servos. Muitas das vezes nós
pecamos contra o Senhor, começamos a desobedecer a palavra de Deus, então muitas das vezes Deus até permite, né, que nós passamos, né, que o inimigo, de uma certa forma, ele nos toque, nos oprima, né, venha uns vendaval na nossa vida, devido à nossa desobediência. Né? Mas quando nós reconhecemos que erramos, que foi o que aconteceu aqui com esse povo, né, e clamamos ao Senhor, pedindo misericórdia, se arrependendo, o Senhor agora ele vem. Deus ele é muito bom. Deus ele é muito misericordioso. Eu estou falando isso porque o texto aqui ele é claro em se perceber isso. Eu vou até continuar novamente para você entender com mais clareza. Porque o texto começa dizendo que o povo, Deus permitiu o povo, né, os inimigos, né, oprimir o seu povo, porque o povo desobedeceram a Deus. Só que em seguida o texto vai dizer que o povo já estava há 20 anos sendo oprimidos, né, ou seja, já tinha muito tempo que estava sofrendo na mão do inimigo, mas clamaram a Deus. E esse clamar a Deus significa: Senhor, nos perdoe, nós estamos arrependidos, nós estamos sofrendo muito, perdoe. Aí Deus vem, porque Deus é muito misericordioso. Ou seja, Deus permite o cativeiro devido à nossa desobediência. Mas se nós reconhecermos que erramos e pedirmos perdão, Ele é poderoso, misericordioso, bondoso para nos perdoar e nos resgatar de volta, nos tirar da mão da opressão do inimigo. Amém? Só que agora, conforme o Senhor te alcançar com essa misericórdia, nós temos que perseverar para prosseguirmos fiéis ao Senhor daqui para frente. Agora, entendeu? Então eu vou ler novamente para você entender. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã. Observe que eles erraram, tornaram a fazer o que era mal. Aí Deus permitiu, né, eles serem entregues ao rei de Canaã, que era o rei Jabim, né, que governava Azor, que era uma cidade. Aí o comandante do exército desse rei era Cícera. O comandante do exército dele era Cícera, que morava em Arosete Agorim. Aí o 3. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Ou seja, esse rei Jabim era um grande rei, poderoso. O homem tinha 900 carros de guerra e um grande exército, né, de soldados, de guerreiros ali, que trabalhava para ele. E eles estavam oprimindo o povo de Deus, Israel. Né? 20 anos. Débora profetisa, a esposa de Lapidote, julgava Israel. Débora era uma profeta de Deus. E ela que era a profeta de Deus, que julgava Israel. Né? Que era a cabeça de Deus ali. Por mais que o seu povo estava sendo oprimido por aquele rei, mas Débora era uma líder de Deus ali naquele meio, né? Que julgava, ou seja, que cuidava, que tinha intimidade com Deus, que entregava algo para o povo de Israel. Né? Era por meio de Débora que Deus falava com o seu povo, com Israel. Ou seja, Débora era uma profeta de Deus, uma mulher de Deus. Débora, profetisa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões a Débora. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, Naphtali, e lhe disse: O Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: vai e reúna os seus homens no monte Tabor.
escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Débora está entregando uma profecia para Baraque, de Deus, para ele reunir 10.000 homens, porque eles iam entrar numa guerra ali contra o exército daquele rei, e Deus ia dar a vitória para eles. Então observe. Eu farei com que Cícera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você, junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora: se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Débora mandou Baraque reunir 10.000 homens no Monte Tabor, porque Deus ia permitir que aquele exército do rei lá, Jabim, entrasse numa guerra contra Israel, por meio de Baraque como cabeça do povo de Israel, e Deus ia dar vitória ao povo de Israel. Então, quando Débora passa a profecia para Baraque fazer daquela forma, Baraque diz a Débora: se você for comigo, eu irei, mas se você não for, não irei. Ou seja, Baraque não era bobo não, ele sabia que Débora era uma profeta, uma mulher de Deus. Então ele disse: se você for comigo, Débora, eu vou, mas se você não for, não vou me arriscar não. Então Débora foi com ele. Então Débora disse: certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Então Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali em Quedes. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, Ebel, o queneu, tinha se afastado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zanim, que fica perto de Quedes. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Cícera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete a Goim, para o ribeiro de Quizon. Ou seja, Cícera ajuntou seus 900 carros de guerra. Ele ficou sabendo que Baraque estava com 10.000 homens no monte em cima, Tabor, para guerrear contra eles. Então Cícera, que é o chefe do exército do Jabim, reuniu todo o seu exército com 900 carros de guerra. Ou seja, meus irmãos, era impossível Israel vencer aquela guerra. Ou seja, é a mão de Deus. É o poder do Todo-Poderoso. Foi Deus que entrou em ação ali e deu aquela vitória ao seu povo. Então, Débora diz assim. Então Débora disse a Baraque: prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. Observe os detalhes da palavra de Deus e do poder de Deus. Que tem coisas que na nossa ótica, na nossa visão humana, na materialização terrena, não aconteceu ainda. Mas na visão de Deus já aconteceu. É forte. Ou seja, quando Deus vai te dar uma vitória, antes da vitória chegar na tua mão aqui, ela já se concretizou no reino de Deus. Começa primeiro lá, que só se materializa. Observe que Débora diz para Baraque: se prepare, se prepare, porque este é o dia em que o Senhor entregou. A guerra nem aconteceu ainda. E Débora está dizendo a Baraque que o Senhor entregou. Este é o dia que o Senhor entregou, já entregou o inimigo nas suas mãos. Ou seja, na visão de Deus, né? Deus já tinha dado a vitória a Baraque, a Débora e a Israel. E assim se cumpriu. Foram para a guerra e Deus deu a vitória. O texto é longo, meus irmãos. Não vai dar para falar tudo. Mas, para resumir, foram para a guerra
E Deus deu vitória ao seu povo. Todo o exército do Jabim foram destruídos, mortos. O Sísera fugiu, o chefe do exército fugiu, mas chegou na casa de uma mulher, pediu dormir dessa mulher. Por isso que Débora disse a Baraque lá atrás, lembra? Que a vitória que Deus ia dar a Israel era por meio de uma mulher. Você lembra que eu falei? Que Débora disse, está aqui, ó. Eu vou ler novamente, ó. Certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Sísera, em meio à guerra, fugiu, chegou na casa de uma mulher e pediu socorro para se esconder. E essa mulher, ele estava muito cansado, com sono, e essa mulher, diz a Bíblia, que ela cobriu ele com um cobertor, e quando ele está dormindo lá, esta mulher pegou uma estaca, um pedaço de madeira apontada, uma marreta, e diz a Bíblia que ela cravou na cabeça dele que a madeira a madeira entrou na terra. Ô mulher de coragem! Ou seja, se cumpriu o que a profeta Débora disse. E Deus, e o chefe do exército de Jabim foi morto por uma mulher. Amém? Para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler aqui, tá? Porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Ebé, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Ebé, o queneu. Jael saiu ao encontro de Sísera e lhe disse, Jael é a mulher do Ebé, entre, meu senhor. Essa mulher, ele está fugindo da guerra, e chega na casa dessa mulher, pedindo socorro. Aí essa mulher diz, entre, meu senhor, entre na minha tenda, não tenha medo. Ó, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então Sísera disse, por favor, me dê um pouco de água, porque estou com sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber. Depois o cobriu novamente. E ele lhe disse mais, fique na porta da tenda, se alguém vier e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Ou seja, ele estava desesperado, fugindo da guerra. Pediu socorro a essa mulher. E aí, ele ainda, conforme ela se viu ali um leito para ele, cobriu ele, muito cansado, com sono, ele disse para ela, se vier alguém e me procurar por mim, fala que eu não estou aqui. Mas essa mulher, já estava na cabeça dela a estratégia. Ela ia matar ele. Ou seja, ela enganou ele. Ele caiu no laço da mulher. Ou seja, ele foi para dentro da cova. É profundo. Então, diz assim, ele disse para ela, fique na porta da tenda, se alguém vier aí perguntar se há alguém, responda que não. Então Jael, mulher de Ebé, pegou um martelo, pegou uma estaca da tenda e lançando mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele e lhe cravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra. Ele estava exausto e dormia profundamente, e foi assim que morreu. E eis que quando Baraque estava perseguindo Sísera, Jael saiu ao encontro dele e lhe disse, venha e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Ou seja, quando Baraque está vindo perseguindo aquele homem que chega na casa daquela mulher, aquela mulher vira para ele e diz, venha, eu vou lhe mostrar o homem que você está procurando. Ou seja, venha, eu já resolvi o problema aqui. Ela mesma já tinha matado o cara. Ô mulher de coragem, né? Essa Jael. E certeira, né? Convicta.
A Bíblia diz que ele estava muito com sono, dormiu um sono muito profundo, estava com um pano coberto na cabeça. Ela foi lá e, né, bateu e bateu firme. Bateu e bateu firme. Então, para resumir, Deus deu vitória ao seu povo. Deus deu vitória ao seu povo por intermédio de Débora e de Baraque. Amém? Então o Senhor está lhe dando vitória nessa noite diante dos seus inimigos, esse exército, né? Essa opressão que parece que não tem fim. Israel aqui, como eu havia dito, né, estava sendo oprimido, né, há 20 anos já. Há 20 anos devido à desobediência ao Senhor. O Senhor permitiu que eles se tornassem oprimidos pelo rei de Canaã ali, o rei Jabim. Mas, conforme eles clamaram, ou seja, se arrependeram, já há 20 anos sendo oprimido, o Senhor o resgatou de volta. Porque o Senhor, Deus, não desiste fácil dos seus filhos, dos seus servos, dos seus escolhidos. Amém? Então, creia nessa noite. O Senhor é contigo. Deus está te dando vitória nesta noite, nesta guerra, nesta batalha. Creia nesta palavra e que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, que vidas possam ser alcançadas por intermédio da palavra de Deus e que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado, engrandecido cada dia mais. Deus é bom e lembre-se, nem só de